Está chovendo aqui em Red Dead Redemption 2. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que é a chuva? Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel. E, gente, o que é a chuva? A chuva nada mais é do que a precipitação de água em estado líquido. Ela ocorre quando, no processo de formação das nuvens, que se chama condensação, as nuvens atingem o seu ponto de saturação, ou seja, elas não conseguem mais absorver umidade, então elas precipitam. Vão existir três tipos de chuvas básicas: a chuva convectiva, conhecida popularmente como chuva de verão. Já ouviu falar da chuva de verão? Pois é, chuva de verão é aquela chuva que ocorre geralmente ao final do dia, ali no finzinho da tarde. Ela ocorre basicamente pela evaporação de água. Como assim evaporação de água, né, gente? A umidade do ar ao longo do dia. O que vai acontecendo? Se eu tiver um rio perto dessa região onde está ocorrendo a chuva, ele vai ajudar muito na formação da chuva. A água vai evaporando ao longo do dia de forma gradual e vai formando as nuvens. As nuvens, então, para que elas façam ocorrer a precipitação, ou seja, a chuva, elas têm que atingir seu ponto de saturação. Isso ocorre geralmente no final da tarde, porque durante o dia não há umidade, a nuvem não está carregada suficientemente para causar a precipitação, ok? Outra chuva que é muito comum, principalmente no inverno no Rio Grande do Sul, por exemplo, e na região sul do Brasil, é quando o ar quente encontra o ar frio e ocorre então a precipitação. O que vai acontecer geralmente? Tu tá aí, o dia está quente, ok? O calor está estacionado, e todo mundo querendo uma chuva. E a chuva acabou de aumentar de intensidade aqui no game. O que vai acontecer? Vai chegar uma massa de ar frio que a gente chama de massa polar atlântica, que é uma massa de ar frio úmido. O que vai ocorrer? Esse ar frio úmido, em contato com o calor, em contato com ele, vai provocar a formação de nuvens, porque eu vou ter a condensação deste ar. Essa condensação deste ar, então, vai formar as nuvens, e assim que as nuvens estiverem saturadas, ou seja, carregadas, eu vou ter a precipitação. Esse tipo de chuva é prolongada, dura alguns dias, e depois que essa chuva passa, o que vai acontecer? É natural então que o ar fique frio. E novamente o tempo vai passar, o que vai acontecer? O sol vai aquecer o ambiente e vai trazer o calor de volta. Dias depois, vai chegar basicamente uma nova frente fria, que vai repetir o ciclo e provocar novamente chuva. É o que a gente chama de chuva frontal. Então você já sabe o que é a chuva convectiva e a chuva frontal. Pois bem, outra coisa que acontece, é muito comum aqui no game, do nada começar a chover. Por exemplo, aqui. Se a gente for nessa direção, a gente vai perceber que o relevo vai aumentar de altitude, inclusive já está até parecendo neve. O que vai acontecer, certo? Vai existir um tipo de chuva conhecida como chuva orográfica, muito comum em regiões de relevo acentuado, relevo de maior altitude, perto de áreas litorâneas. Onde a gente está aqui, a gente está literalmente já no meio de uma neblina. O que vai acontecer? Vem o ar quente e úmido do oceano, ele vai encontrar esse relevo. O relevo vai pressionar esse ar a se elevar. Quando ele se elevar, a gente tem que saber que quanto maior a altitude, mais frio, a temperatura do ar vai cair. Esse ar então ele vai se resfriar e ele vai se condensar. E a partir do momento que ele estiver formando essas nuvens e essas nuvens estiverem carregadas, nós vamos ter a chuva, é a chuva orográfica. Isso é uma das condições que faz surgir zonas áridas. Acabei de encontrar uma quantidade considerável de cavalos aqui, não vou capturar nenhum. Voltando para a aula, parou de chover agora.
A gente pode relacionar que para de chover realmente a gente está do outro lado do relevo. Na chuva orográfica, o que vai acontecer, né? Ela vai ocorrer num lado do relevo. Esse lado do relevo aí, então, vai ter uma precipitação acentuada. Por que mesmo? Tá? Porque o ar quente e úmido do oceano vai encontrar esse relevo. E esse relevo, então, vai pressionar basicamente o ar a subir. Quando ele subir, ele vai fazer com que ele resfrie, gerando a chuva. A gente até chama isso de margem de parlamento. O que vai acontecer depois? Vai acontecer que esse ar vai ir para o outro lado. Tá? O que vai acontecer? Quando ele ir para o outro lado, ele vai descendo, ele já vai estar seco. Quando ele descer, ele vai basicamente se aquecendo. Então, no outro lado do relevo, eu vou ter uma diminuição da precipitação. Eu vou ter a formação de uma área mais seca, uma zona árida. Então, isso é chamado de chuva orográfica. Certo, galera? Se inscrevem no Geografia Tapizeira. Um forte abraço e até a próxima aula.